E hoje nossa convidada é a secretária de Esporte e Cultura, Carla Talgatti, que fala sobre as diversas obras que estão sendo finalizadas no município de Erechim. Entre elas, a mais aguardada, que é o Centro Cultural 25 de Julho. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim a secretária de Esporte e Cultura, Carla Talgatti, para falar um pouquinho das demandas desta secretaria. Carla, bem-vinda novamente aqui na TV Erechim. Sandra, muito obrigada por esse espaço novamente. E é sempre um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto muito, que é a cultura. Pois é, Carla, a secretaria ela é bem complexa no dia a dia, nas suas rotinas. Porém, às vezes a gente enxerga somente o produto final, o esporte acontecendo na quadra, o evento acontecendo no local. Mas para isto exige uma série de equipamentos e também outras demandas. Como é que funciona isso na secretaria? Perfeito, Sandra. Nós temos que pensar a cultura sempre em dois momentos. Aquilo que acontece, que é quando nós estamos lá fazendo e o público está participando, e aquilo que acontece também nos bastidores. Enquanto governo, a gente tem trabalhado para manter a inserção dos grupos culturais da cidade, chamar outros grupos e fazer as principais atividades que a gente já tinha na cidade, sempre tentando alavancar um pouquinho mais. Mas nós também trabalhamos com a questão de ter equipamentos, porque não adianta você fomentar os artistas, as atividades e a gente não ter os equipamentos. Que nós vamos falar um pouquinho aí do Mirante, que já tem bastante visitação, vamos falar do 25 de julho, vamos falar do Parque Municipal de Eventos e Tradições Gaúchas. E quando nós falamos em cultura, nós falamos em garantir que os artistas se apresentem, a gente ter programação diversificada na cidade, mas nós também oferecermos esses equipamentos culturais, porque há muitas especificidades e às vezes nós não temos espaço. Verdade, Carla, e falando já diretamente no 25 de julho, que é um dos espaços mais aguardados e que a gente realmente necessitava de uma reforma, de uma melhoria em vários quesitos lá dentro. Como é que está essa questão? Quando a comunidade vai poder prestigiar eventos novamente lá dentro? Sandra, foi uma obra muito desafiadora, porque é um restauro, exige a gente manter os traços do prédio, mas exigiu também que a gente provocasse acessibilidade para diferentes pessoas poderem estar participando dos eventos. Então foram várias intervenções que nós fizemos no prédio. Adequação dos camarins, móveis para os próprios camarins, climatização, som e luzes, adequações na cortina do palco, aquisição de novos equipamentos, o carro escalador, a plataforma do próprio elevador, a questão do paisagismo interno, externo, a calçada do 25 com acessibilidade, o passeio todo. Então, foi uma obra que está finalizando e nós já temos programação de inauguração que vai acontecer no dia 22, 23, 24 e 25, que nós denominamos a Semana do 25. Sim. E nessa Semana do 25, serão atividades de grupos locais? Como é que vai funcionar para as pessoas participarem deste momento todo? Então, nós temos como diretriz poder convidar públicos diferentes. Então, nós pensamos em peças de teatro para as crianças de diferentes níveis, para o ensino fundamental, fundamental 1 e 2, para o ensino médio e para o público em geral. E também a gente está pensando em algum espetáculo de dança e também no dia 25, que seria no domingo, algo mais ligado... não queria falar o nome do artista, estou pensando como falar aqui. Um artista surpresa. Um humorista, né? Para resumir aí. Então, para ter essas possibilidades de fazer a visitação no 25, claro que esse é uma organização geral das principais, mas vai ter outras atividades paralelas que estão sendo pensadas. Pois é, e a gente sempre sentiu a necessidade dentro do 25 na questão da acessibilidade, desta facilidade para essas pessoas cadeirantes ou que têm outras comorbidades entrarem dentro do 25 e até sentarem numa poltrona no 25 confortavelmente. Foi pensado nesta questão? Sim, nós suprimimos alguns lugares dentro do próprio 25 para a gente ter poltronas
para pessoas obesas. Sim. E também a gente tem um espaço para colocar o cadeirante. Então nós suprimimos essas, diminuiu algumas poltronas, porque teríamos que colocar essas num tamanho um pouco maior, já que é preciso ter uma medida um pouco maior para essas duas novas poltronas que nós colocamos lá dentro do 25. Certo. E agora mudando um pouquinho de assunto, o Mirante ainda não foi inaugurado, porém já se tornou um ponto turístico nos Altos da Maurício. O que está faltando lá para a gente poder realmente dizer já está inaugurado? Sandra, no final da noite, em alguns momentos eu também fui lá para ver o movimento das pessoas, porque quando nós fizemos uma obra, nós também temos que acompanhar o movimento das pessoas. O prefeito tem feito isso muito, acompanhado muito as obras, porque sempre há algo que a gente pode melhorar. Do projeto inicial, nós modificamos algumas coisas já para adaptar a população. Porque tu vai lá, tu acaba constatando uma nova necessidade. Então, a gente está finalizando o paisagismo e estamos aguardando a instalação de um bebedouro, né? Que vai ter água quente, fria, água natural, para pet, e também vai ser acessível para que se um cadeirante vai lá visitar, ele possa também estar consumindo a água lá no local. Então são essas adequações que nós estamos fazendo, com um letreiro também, que vamos ter um letreiro com uma parceria lá com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a URI também na construção do curso de engenharia desse letreiro. Então esses são algumas coisas que ainda faltam, que a gente vai estar colocando para logo depois inaugurar. Mas como tu bem disseste, as pessoas já estão procurando por esse local. É importante salientar que foram feitas modificações do trânsito para auxiliar os pedestres que vão estar lá visitando, as pessoas que estão a auxiliar os moradores que têm casas ali na frente também. E tem 5 câmeras de vídeo monitoramento com reconhecimento facial, identificação de ruídos, que também vão auxiliar esse trabalho integrado com a brigada, com o departamento de trânsito. Claro que agora, no início, essas modificações vai provocar uma desacomodação para quem morava ali no local. Mas salientar que, além de ser um ponto turístico, a gente também quer pensar futuramente que seja um ponto cultural e que a comunidade de Erechim possa ter um lugar para ver. É tão bonito quando chove, o pôr, o nascer do sol, tu observar a partir do mirante e a gente referendar o Vale Dourado, que é uma beleza natural da nossa cidade, que até então nós não tínhamos um ponto de observação. Quando as pessoas chegam, elas já logo pedem na cidade, o que vai ter? As pessoas já estão se acostumando a dizer, nós temos um mirante no final da avenida, nós temos uma concentração de bares, que sempre teve ali, né, Sandra? Então, aos poucos, nós vamos querer também requalificar aquela área, melhorar, para que a gente realmente tenha esse ponto turístico definitivo para Erechim, que é o que falta, né? Com certeza, e é um ponto assim que já agradou muito a população. No início até algumas pessoas ali do local estavam se sentindo um pouco invadidas, mas eu acho que tudo isso já passou, né? Já as pessoas já estão gostando de sentar ali, tomar seu chimarrão no final da tarde, aproveitar o pôr do sol, que é maravilhoso, é espetacular e vale fotos ali muito bonitas. Nós estivemos conversando bastante com os moradores durante a obra e dialogando, e algumas melhorias nós fizemos porque foram apontadas a partir dos moradores. Então eu acho que vai ficar bom para todo mundo e só vai valorizar a nossa cidade. Com certeza. Outra obra também bastante importante que vai gerar um impacto em toda a nossa cidade é a construção do parque de eventos. Já está acontecendo essa obra? Essa obra está quase sendo finalizada, a pista de laço. O parque é uma obra em várias etapas, porque é uma obra que tem uma questão orçamentária maior, mas nós estamos aí junto com o ICBA, fazendo essa primeira parte, então a pista está quase finalizada. Ontem nos reunimos para fazermos alguns ajustes, para também nós entregar na Semana do Município, junto com a nossa Feira do Livro, que vai ter lá no final de abril e no início de maio, de 27 a 5 de maio acontece a Feira do Livro. Logo vamos fazer uma coletiva de imprensa para divulgar as principais diretrizes de trabalho, a inserção de vários patrocinadores, apoiadores da cidade, assim como foi a outra, né? Pois é, e a Feira do Livro deu muito certo e foi muito dinâmica no último ano, na Praça Jaime Lago. Permanece no mesmo local?
permanece no mesmo local, é um pedido dos livreiros, é um pedido da comunidade, então nós vamos efetivar sempre a feira na praça, porque é de fácil acesso das pessoas, pode chegar todo mundo, as pessoas já fazem o uso da Praça Jaime Lago para diversão no final de semana, então acabam encontrando a Feira do Livro, vai ter peças de teatro, animador cultural, apresentações culturais, enfim, palestra com a participação das universidades, um Instituto Federal também participando. Eu acho que a gente conseguiu agregar à Feira do Livro um valor acadêmico para a Feira do Livro, um valor também para a cidade, de referendar num local sempre, que nós começamos a criar hábito com isso, dizer a Feira do Livro, as pessoas começam a pensar, a Feira do Livro é na praça, assim como a FRINAP é no polo, né? É no polo, no parque da FRINAP, no parque da CIE. Uma referência que é importante ter essa referência. E esse ano também temos a FRINAP lá no final do ano, que temos que pensar a cidade da cultura também. Verdade, tem muita atividade legal acontecendo aí, envolvendo várias secretarias, mas também envolvendo outras entidades municipais aí, porque hoje se trabalha muito em conjunto com todos os órgãos, né, Carla? Nós tínhamos no passado, Sandra, a Secretaria de Cultura como referência para desenvolver a cultura. Hoje nós podemos olhar no governo, a cultura está sendo referência em várias outras secretarias. Um exemplo bem prático foi a festa de Baco, que a gestão e governança esteve junto, a cultura esteve junto, a administração esteve junto e principalmente quem trabalhou intensamente foi a Secretaria de Agricultura. Então, porque tem os produtores de uva, vocês foram na abertura na propriedade, tivemos 2 dias de comercialização no seminário Nossa Senhora de Fátima, apresentações culturais dentro, então grupos italianos se apresentando, foi bastante dinâmico. Nós também vamos ter agora o Carnaval está sendo organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas nós também somos parceiros. Teremos o desfile no domingo, nós estávamos falando, dia 11, e dia 13 na Praça Jaime Lago vai ter um show, né? Sim. Então, a gente começou a dialogar e também distensionar. Eu acho que todas as secretarias podem fazer cultura e a gente tem acompanhado, tem levado dentro dos próprios eventos o programa Cultura é 10. Então, o governo começa a olhar um pouquinho mais além. Nós temos que atender a necessidade, não importa quem atende, mas temos que atender. E alguém puxa a frente, chama a organização e as outras secretarias são parceiras. Pois é, e o Carnaval ele gera realmente muita expectativa, embora nesse período muitas pessoas viajam, mas muitas pessoas ficam em Erechim e muitas vão participar inclusive de blocos, que este ano parece que deu uma força toda o Carnaval voltando em Erechim. Então foi feita uma reunião, Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, organizou uma reunião com as entidades, elas colocaram as suas demandas e a partir daí foi construída uma proposta para o Carnaval de Rua. Se tu vê, então tem vários blocos já se mobilizando, nós precisamos resgatar. O Carnaval ele é uma festa popular brasileira e ele tem uma cultura. E esse ano tu pode ver que na programação foi colocado para as crianças, bloquinhos, enfim, para atingir essa diversidade. Então, a Michele, lá do Desenvolvimento Econômico, está à frente dessa demanda, junto com o secretário Emerson Schelski, trabalhando também com o nosso apoio, estamos à disposição, participamos da construção, para que a gente volte para a cidade essa tradição que muito tempo, eu acho que a última foi 2016, se não me engano, depois se encerrou. Então, é uma retomada bastante importante para a questão cultural, de inserir as nossas crianças, os nossos jovens. A cultura e a educação são 2 pontos que sempre andam junto. Uma sociedade desenvolvida culturalmente e educacionalmente, ela atinge outros padrões. E isso que está faltando na nossa sociedade, né? Esse desenvolvimento cultural e educacional. Quanto mais você tiver oportunidades de inserção, mais vivências em espaços educacionais e culturais, sendo como protagonista ou como público, você tem mais possibilidades de pensar o mundo de formas diferentes. E hoje a gente fala muito que a cultura, ela humaniza. Nós nos aproximamos muito das pessoas após o processo pandêmico por meio da cultura.
E a gente teve assim 2 mundos divididos também politicamente, é importante ressaltar isso, mas a cultura tem um potencial de aproximação das pessoas, a arte, a cultura, então nós precisamos ter espaços garantidos para a população estar convivendo com o diferente, trocando e crescendo. Isso é bem importante, o crescimento, né? É verdade, quanto mais envolvidos com a cultura, menos tempo o jovem ele tem para ir para outros caminhos, né? Porque a cultura ela abre um leque na nossa cabeça de possibilidades e gostos que às vezes a gente nem sabia que tinha, e a partir do momento que se insere culturalmente, a gente modifica a forma de ver e agir. É um potencial criativo. Isso Quando nós presenciamos e vivemos as diferenças, nós também desenvolvemos o nosso potencial criativo e nosso potencial de relacionamento. Apesar de que hoje a gente encontra tudo muito pronto na internet e você faz vários questionamentos, o potencial criativo ele tem ficado para trás. E é isso que nós temos que resgatar nos nossos jovens, nas nossas crianças. Com o potencial criativo vem o potencial de integração, de interação. Por isso que nós falamos sempre na educação infantil a importância das crianças conviverem em sociedade. Elas iniciam a vida na socialização. E eu tive uma aprendizagem bastante significativa e não tinha quando você vai se inserindo na cultura e você vai vendo diferentes movimentos culturais, às vezes você não pensa muito porque você já tem gostos determinados. Verdade. E como que a gente determina o gosto de uma pessoa com a questão cultural? Os meus pais gostavam disso, eles iam sempre, eu sempre fui. Ok? Então eu gosto disso. Às vezes nós nos colocamos em barreiras culturais, porque nós gostamos daquilo que nós vivenciamos e nossos pais faziam, lá na nossa comunidade existia. Quando tem uma outra atividade que eu não cresci naquele grupo, eu não gosto, mas a gente nunca vai. Falar do que a gente não gosta sem nunca ir é um erro primordial. Então, é a mesma coisa que falar, Erechim, eu não gosto, Erechim é cansativo, enfim, tal. Vou morar para outro lugar para mim perceber aquilo que Erechim tinha de bom. Ou não, né, Sandra? Então, assim, nós fizemos uma leitura muito do local onde a gente vive, da percepção que a gente tem. E quando eu fui para a cultura, eu percebi que, assim, tinha coisas que eu não gostava. Hoje eu aprendi a gostar exatamente de tudo, porque eu tenho que estar em tudo e tenho que garantir uma política pública para envolver as pessoas e para que elas tenham, através da cultura, a sua necessidade, o seu anseio atendido. Alguns vão gostar de rock. Ótimo. Pronto. Uns vão gostar de sertanejo universitário. Alguns vão gostar de música gaúcha. Enfim, é a diversidade cultural. Você não precisa se envolver totalmente nas atividades, mas você tem que saber apreciar isso. Então é isso que faltava para a nossa cidade. Eu acho que o prefeito Paulo Polis e o nosso vice Flávio eles têm dado diretrizes claras para nós trabalharmos enquanto secretariado e buscar aquilo que a população realmente precisa. E o nosso diálogo, ele nunca acabou com a população. Quanto mais você dialoga com as pessoas, mais capacidade você tem de pensar e ver possibilidades inúmeras de fazer algo diferente, que se você ficar só pensando, se você fizer uma política pública a partir da tua percepção de gestor, você não vai conseguir atender todos os públicos. Então a gente tem feito isso enquanto governo, essa procura de dialogar com os grupos, de construir junto, para atender as necessidades e ver o ponto de vista a partir de quem faz cultura também. Porque às vezes a gente fica muito longe e numa ânsia de acertar a gente acaba errando, né? Verdade. Estamos também iniciando o ano, porém tudo passa tão rápido que a gente já está pensando na Páscoa. O que vai acontecer na Páscoa nessa cidade? Então nós trabalhamos o ano passado com a Páscoa iluminada, nós queremos manter alguns pontos de iluminação, continuar fazendo as atividades na praça para as crianças usufruírem no final de semana e também as escolas participarem. Sentamos com a Secretaria de Educação também, tanto com a CRE quanto com a Secretaria de Educação, para que a gente tenha esse público, né? Temos sempre o Espetáculo da Paixão, também queremos continuar nessa dinâmica. Vamos ter a recreação, como nos outros anos. Em alguns lugares nós vamos fazer algumas visitas
com então a trupe de Páscoa, como a gente fez a trupe de Natal, que é legal a gente percorrer por alguns locais da cidade de forma diferente. Para a gente finalizar essa entrevista, Carla, aquela pergunta que muitos erechinenses se fazem todos os dias, e acho que você também já tem recebido frequentemente essa pergunta, e eu vou refazê-la novamente. Quando é que nós vamos ter a reforma e a utilização do Castelinho, que é um patrimônio cultural histórico do nosso município? Ontem nós conversamos um pouquinho com o prefeito para a gente reencaminhar essas demandas e colocar no horizonte para a gente tentar alcançar, né, Sandra? No outro programa eu já falei as dificuldades que a gente enfrenta, enfim, mas nós temos uma decisão de começar essa primeira parte estrutural. Agora nós vamos fazer uma análise do que é possível fazer nessa primeira parte e porque vai ser no eleitoral, se de fato nós conseguimos começar essa obra ou não conseguimos, né? Então nós demoramos assim, Sandra, 2 anos e meio, e vou falar do tempo que estou na Secretaria trabalhando intensamente com essa pauta. Por quê? Quando você passa na avenida, de todos os ângulos, se você se locomover na Praça da Bandeira, você enxerga o Castelinho. Eu também tenho essa sua preocupação, uma preocupação minha, mas assim, a gente tem andado, tem trabalhado bastante, mas sempre com cautela. Então a gente vai ver agora, dentro das diretrizes jurídicas, o que é que nós podemos fazer. É um ano eleitoral, isso me preocupa, porque a gente sabe que não pode colocar obras, enfim, tem toda uma legislação que deve ser respeitada. Mas a gente nunca deixou de pensar nisso, e nunca deixou de pensar no valor, porque o valor, ele ultrapassa um orçamento da Secretaria anual. Então a gente quer fazer por partes, Sandra, isso é um compromisso do nosso prefeito Paulo Polis, é um compromisso da Secretaria de Cultura também, e é sempre recorrente o discurso, a gente vê isso e a gente entende e sabemos, mas temos que ter esse planejamento. Então é a mesma coisa que a Escola Belas Artes, né? Então, é tudo um processo de planejamento. Se nós entregarmos essas 3 obras que vamos entregar agora, a gente já avançou culturalmente muito na cidade, mas a gente já sabe do Belas Artes e já sabe da missão que é o restauro do Castelinho. Pois é, mas falando um pouquinho aí do restauro do Castelinho, isso também foi uma promessa de campanha utilizada aí quando o prefeito Paulo Polis e o vice Flávio estavam em campanha eleitoral. Já se passaram praticamente 3 anos e até hoje não foi movido um concerto dentro do Castelinho. Nós vamos ter que esperar o Castelinho, de repente, desabar para que se faça alguma coisa, e esse é o medo meu, acredito que seja teu e de toda a população. Vamos perder também o Castelinho como perdemos uma escola centenária de Erechim? Sandra, então, nós organizamos toda a parte burocrática e legal, o Instituto Patrimônio do Estado acompanha isso. Fizemos 3 reuniões com a Secretaria e o Departamento de Restauro do Estado. Nós procuramos a legalização da parte jurídica, conseguimos participar de 3 editais, que a gente queria captação de recurso. É difícil tu colocar um valor de mais de 9 milhões no Castelinho, então a gente fez toda essa reprogramação, dividimos agora a aprovação em partes, para tentar começar essa obra, mas nós precisamos da aprovação do Estado. Como a gente tinha comentado na última vez que eu estive aqui, eles se comprometeram em fazer essa aprovação em partes. Sem essa aprovação, nós não começamos a obra. E isso ontem nós falamos com o prefeito também. Vamos, de novo, marcar uma agenda para que eles aprovem a primeira parte, procurar ver dentro da legalidade como nós vamos estar conduzindo, já que é um ano eleitoral. É uma preocupação que eu sempre tive, Sandra, porque eu acompanhei toda essa reorganização desse planejamento, né? Mas nós precisamos começar e o Estado quer que a gente garante que nós começamos a obra e terminamos. Então nós estamos correndo sim atrás disso. É uma angústia tua, é uma angústia minha enquanto secretária, pode ter certeza que é uma angústia com o prefeito e o vice-prefeito também, e a gente entregar isso, começar, né? Então a gente tem conversas semanais em relação a isso e a gente vai avançando, nós vamos avançar. E eu estou bem otimista que daqui a um pouco a gente consiga, né? E é uma pauta que a gente vai cobrar em todas as entrevistas, sua, do prefeito, do vice-prefeito, porque a gente quer o Castelinho em pé, a gente quer que as crianças conheçam realmente a história, a importância do Castelinho
para a população de Erechim. É um local riquíssimo, cheio de cultura, a gente não pode deixar o tempo destruir. Isso. É uma memória histórica importante, é um marco importante de colonização da cidade de Erechim e dos outros municípios do Alto Uruguai, e é também uma memória afetiva. Por exemplo, nós estávamos falando com a última patrona da Feira do Livro. Sim. E ela disse que ela morou dentro do castelinho. Olha que história interessante. Então ela começou a contar essa história e, Sandra, eu fico bastante comovida também porque eu sempre digo, eu venho de uma área que é da educação e eu cheguei na cultura tendo que aprender basicamente tudo. Sim. E é sempre bom e é sempre possível aprender e eu fico muito feliz porque hoje nós também temos o nosso diretor de cultura, o Marcelo. E nós conseguimos linkar a importância que a educação tem junto com a cultura, que são fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Esses dias eu brinquei com ele e falei, Marcelo, nós saímos do campo da educação para o campo da cultura para tentar mover a cidade. E nós fizemos bastante já pelo nosso conhecimento, pelo potencial que nós apresentávamos, pela questão orçamentária e pelo prefeito entender que a cultura sim é importante, tanto é importante que tem sido trabalhada por todas as secretarias de forma intersetorial, né, Sandra? Verdade. Secretária, obrigada por estar aqui mais uma vez, atendendo o nosso pedido de falar um pouquinho da secretaria. E durante o ano, aí, até que o período eleitoral nos permita, a gente vai continuar fazendo essas divulgações e tocando nesses pontos sensíveis da cultura e também falando dos pontos positivos, que trazem muito retorno para a sociedade. Muito obrigada. Agradeço, Sandra, pelo espaço, agradeço a quem está nos ouvindo e dizer que, assim, nós só crescemos quando nos é dada a possibilidade da crítica construtiva. Com certeza. Isso aí. Então, essa cobrança tem que existir da sociedade para que a gente, enquanto órgão público, se mobilize e trabalhe cada vez mais pela cultura.